Helena, João. Então, gente, a nossa... Mostrar minha tela mesmo assim, você está apresentando, tá aqui, ok. Então, galera, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre, né, mais um pouquinho, né, além das nossas próximas aulas, as nossas futuras aulas. Essa hoje eu preparei algum materialzinho que vai levar em conta não só a interpretação, mas também as questões muito voltadas para o português mesmo, né, instrumental. Então, eu gostaria que vocês, baseados na primeira aula que nós tivemos, quando eu falei para vocês que vocês podem responder de uma forma mais concisa, né? Vocês podem responder de uma maneira mais sintetizada, mas vocês podem também se expandir um pouquinho, caso vocês achem, né, se sintam confortável para poder responder de uma maneira mais prolixa, não tem problema nenhum, tá? Desde que você consiga dar conta aí e esteja realmente entendendo a questão, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho... Gente, eu perdi conexão? Não, né? Vocês estão me acompanhando Não, tá aqui. Ah, tá. Não, é porque apareceu uma mensagem aqui, você perdeu conexão e tal. Enfim, agora eu não estou conseguindo passar. Como é que... Eu vou tentar de novo, Thaís, porque eu não estou conseguindo passar aqui os slides. Espera aí, só um minutinho. Ver se eu consigo fazer diferente agora. Tá bom. Você está compartilhando a tela? Eu parei de compartilhar. Põe para apresentar e passa o slide com a seta. Ah, tá. Ok, é isso que eu vou tentar fazer. Mas espera aí, só um minutinho que eu tenho que abrir aqui, né? Vamos lá. Agora vai. Opa, agora sim. Agora eu acho que ficou do jeito que eu queria. Que aí eu consigo visualizar vocês, consigo visualizar aqui as mensagens e também a aula como um todo. Bacana. Então, vamos lá. Galerinha, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente vai trabalhar nesse índice aqui. A gente vai trabalhar Luanda, Lisboa, Paraíso. Primeiramente, a gente vai fazer um resuminho rápido, embora vocês já conheçam, eu acredito que a maior parte aí já leu, né, o livro na íntegra, mas a gente vai fazer um resuminho, porque isso aí precisa, é necessário aí para o entendimento futuro aí de algumas questões. Narrador, a gente vai falar um pouquinho, está terminando, né, Milena? Falar um pouquinho sobre o tipo de narrador que a gente tem ali, o tipo de linguagem que a gente tem nesse livro, a diáspora, vamos trabalhar também, boa noite, Mari. A diáspora, a identidade, pertencimento, vamos falar um pouquinho sobre identidade e pertencimento, vamos falar um pouquinho sobre invisibilidade social, porque passa as personagens, né? E depois a gente vai fazer aí as questões, beleza? Vamos lá? Bem, um resumo, né? Vocês podem... deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho, para eu poder encaixar o slide. Então, o resumo da obra seria: o romance, ele vai narrar a trajetória aí, né, de Cartola e seu filho, Aquiles, que vão deixar Luanda, na Angola, e vão viver em Lisboa, em Portugal. A viagem é motivada pela esperança de que Aquiles receba tratamento para uma deficiência no calcanhar e de que ambos encontrem melhores oportunidades de vida. Entretanto, o sonho de reconstruir a vida transforma-se numa experiência marcada por dificuldades. Em Portugal, os dois enfrentam pobreza, preconceito, solidão e exclusão social. Percebendo que o país idealizado, né, anteriormente não corresponde à realidade. E, ao longo da narrativa, ambos lutam para preservar a dignidade, fortalecer os laços familiares e encontrar um sentimento de pertencimento num lugar que frequentemente os trata como estrangeiros. Porque, na verdade, é o que eles estão buscando, além do tratamento, né, para o filho, eles buscam em Portugal
um espaço de pertencimento, né? Onde eles vão para se encontrar, para serem bem recebidos, né? Eles esperam uma boa recepção da parte de Portugal. Mas a gente percebe ao longo do livro que não é bem isso que acontece, né? Eles são invisíveis. Tanto é que você percebe que aquele Cartola de Angola, em Lisboa, não é mais, né? Desaparece. Ele é simplesmente um mero imigrante. Aquele Cartola de outrora, né, cheio de vida, que dançava e que contava casos, né, do hospital, dos partos que ele fazia, aquela desenvoltura toda que ele tinha, né, na família, entre os amigos. Boa noite, João Paulo. Desaparece. Então, esse homem agora, assim como o filho, eles estão num lugar... na verdade, eles estão num entre-lugar, né? Porque eles não estão nem em Luanda, mas também não estão em Portugal, né? Em Lisboa. Eles estão num entre-lugar. E quando eu falo isso, eu falo de maneira metafórica, né? Eles não estão em lugar nenhum. E é isso que a gente vai discutir aí. Boa noite, Douglas, ao longo da nossa aula, tá? Bom, e aí, após esse resuminho, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o narrador que a gente tem aqui em Luanda, Lisboa, Paraíso. O narrador, vocês já perceberam que não é um narrador presente, né? Ele não é um narrador personagem. O narrador aqui, ele narra em terceira pessoa. Então, é o que a gente chama de narrador observador. Só que aqui é um pouco diferente, né? O narrador ele não vai participar da história, por isso ele acontece em terceira pessoa, né? Os acontecimentos estão em terceira pessoa. Por quê? Porque ele está observando toda a ação, né? Todo o enredo, todo o acontecimento. Só que a gente percebe, né, que podemos dizer que se trata de um narrador onisciente. Além dele ser um narrador observador, ele também é onisciente. Sabe por quê? Porque ele tem onisciência de tudo que acontece. De alguma maneira, ele conhece os sentimentos, ele participa das angústias, os pensamentos das personagens, sobretudo de Cartola, né? Porque o tempo todo ele fala de Cartola, depois ele dá um espaço para Aquiles, mas ele o tempo todo fala desse sentimento e das angústias do personagem Cartola, né? E em diversos momentos ele fala também de Aquiles, os sentimentos de Aquiles, a vergonha que Aquiles sente em alguns momentos do pai, né? Então, o narrador, mesmo sendo em terceira pessoa, ele vai revelar emoções, medo. Isso, gente, isso é próprio de um narrador personagem, né? A gente sabe disso. Um narrador personagem, ele participa da história, ele dá palpite, ele dá pitaco na história, mas aqui não, ele não faz isso. Tanto é que a gente percebe os verbos aqui, ó, sempre em terceira pessoa, né? Cartola fez, Aquiles pensou. Então a gente percebe que realmente o narrador está em terceira pessoa. Porém, é um narrador onisciente porque ele conhece os personagens na íntegra, né? no íntimo, no mais íntimo do personagem. O seu sentimento, a sua angústia, o seu medo, a sua necessidade de ser aceito, mas também percebe a sua tristeza ao ser recebido e ser descartado, né? Ele percebe também o quanto eles sofrem com essa exploração no trabalho, né? O quanto ele sofre por essa desumanização de algumas pessoas, né? E do próprio local, né? Então, mesmo ele sendo em terceira pessoa, essa narrativa estando em terceira pessoa, ela apresenta ainda experiências de forma sensível e humanizada. Que bacana, né? Isso parte desse narrador aí observador. Existe um escritor muito antigo chamado Roland Barthes.
Roland Barthes, ele diz o seguinte, que nós devemos estancar escritor e narrador. Ou seja, a Emília não é, a gente deve, ele diz ainda, ele usa um termo forte, mas não no sentido literal da palavra, mas ele diz que nós devemos matar o autor, né? A morte do autor. Então, por quê? Porque ela ali, a Djamília, ela só escreveu. Mas o que dá lugar ali é o narrador. É essa voz, né, que vai observar todo o enredo, toda a narrativa, e vai contar para a gente, trazendo denúncias, trazendo questões polêmicas, divergências. Então, ela vai trazer ali. Agora, ela quem? O narrador, ele, né? O narrador. Essa autora, né, por mais que a gente queira dar os créditos a ela, né, e a gente acaba fazendo isso, mas ela, nesse caso, não participa. Porque o que a gente está fazendo aqui é a análise do romance. Né? Sim, vou mandar, Alana. Pode ficar tranquila que assim que a aula terminar, eu já coloco lá, tá bom? Fica tranquila quanto a isso. Então, o narrador, qual é o tipo de narrador? Narrador em terceira pessoa, tá? É um narrador observador, porém, é um narrador também onisciente. Exatamente porque ele participa e conhece as angústias e os pensamentos dos personagens. E sofre com isso também, né, gente? Ele sofre com isso, né? Haja vista lá no finalzinho, quando a gente começa a ler aquela parte do Yuri, né? Aquele menino que agregou, que chegou e se agregou ao Pepe, se agregou à família, né? Você vai perceber esse personagem, esse narrador, muito mais consternado com essa situação. Verdade, Rebeca, muito triste. Eu que não terminei o livro, estou tomando vários spoilers. Pois é, João, vamos terminar isso logo. Foi um baque, né? Pois é. Foi realmente um baque para a gente, a morte desse menino, desse integrante aí. Vamos lá, então. Linguagem, galera. Como é a linguagem em Luanda, Lisboa, Paraíso? A linguagem, muito embora a gente perceba, né, que se trata do gênero romance, isso é fato, que a gente tem aqui é um romance, só que a linguagem, ela é completamente poética. Ela não é uma coletânea de poesia, né? Mas ela é poética. Então, nesse caso aqui, olha, a Djamília, aí entra, nesse caso aqui, entra a Djamília, né? Que ela fez, assim, lindamente, ela criou uma narrativa com uma linguagem, uma beleza lírica, extremamente lírica para a gente. Então, vai conferir beleza, profundidade à escrita. Um aspecto observado é também, gente, a economia das palavras, a concisão, quando ela evita também, quando escrito como? Ao som de um mundo de... o mundo é um moinho. E ele, exatamente, ficou totalmente diferente, né? Ele com a música. Fui reler ele com a música e ficou totalmente diferente. Exatamente. Por quê? Porque aqui ela coloca uma poesia, gente. São trechos e mais trechos poéticos o tempo todo, metaforizado. Você percebe que ali a metáfora, ela flui de uma maneira, né? Ela transborda, a metáfora transborda nesse livro, né? E quando, evitando também, a Djamília, quando escreve esse livro, ela também evita o excesso de descrição. Muito, muito poético, João Paulo. E aí ela evita descrição. Por quê? Porque o que torna um livro chato de ler, muitas vezes, né, é o excesso de descrição. Antigamente, a gente tinha, né, livros com muita descrição, páginas e páginas somente de descrição. Às vezes eram descrições apenas de um ambiente. Apenas de um ambiente. Pois é, Senhora, claro, que é um clássico, né? É um clássico. Entre outros livros também de Machado, José de Alencar, tantos outros, que é um excesso de descrição absurdo. Mas às vezes é meio cansativo, né?
porque você quer participar logo da história, você quer entender o enredo, mas aquele excesso de descrição incomoda, né? Sim, senhora, antes de flashback é cansativo demais, verdade. E quando ela faz algumas descrições, poucas palavras são suficientes para expressar sentimentos tão complexos. Então, assim, a Djamila, gente, é uma escritora muito, mas muito próspera nesse ramo aí, nesse universo da literatura, né? Porque ela vem se mostrando já há um tempo, né? Porque ela já tem aí uma história, né? Um histórico de escrita bastante grande, né? Embora ela seja bastante nova também. Mas a gente percebe que cada livro, ela vai se superando. Vai, sim, sim, vai estar no CCBB. Pois é, já li isso. Pois é, a gente podia ir, né, gente? A gente podia se organizar, né? Puxa, gente, vamos tentar organizar isso? Eu vou adorar. Bora? Isso aí. Então, vocês vão perceber aqui apoio incondicional. Vocês vão perceber aqui que a linguagem ela é extremamente poética, lírica, vai conferir uma beleza, uma profundidade tamanha, né, que você às vezes acha que você está lendo um livro de poesia, né? Mas ela está ali contando uma história, aos pouquinhos. Por isso que ela evita também o excesso de descrição, até porque para dar lugar à poesia, né? Há uma expressão, né? Há uma linguagem mais poética mesmo, por conta disso. Então, a linguagem, o romance, o romance, na verdade, é um romance, mas com a linguagem muito, muito poética. É isso aí. Vamos lá. Partindo aí para diáspora. O que é diáspora? Diáspora. Pois é, a diáspora, galera, é uma viagem, né? É um deslocamento geográfico. Mas mais do que um deslocamento geográfico, a diáspora também ela é por dentro, ela é no seu íntimo, ela acontece no seu íntimo, né? Esse deslocamento, essa necessidade de pertencimento, né, a um local, ou não, né? Que é o que acontece, né? Mais do que experiência de deslocamento geográfico, a diáspora no romance pode ser compreendida como reconstrução da identidade. Não é só, né, eles não foram para Lisboa somente para tratar o problema do filho, né, do calcanhar de Aquiles. Não, não foi só esse momento. Não foi só para isso. E a gente percebe isso no próprio Cartola, né? Parece que Cartola quer voltar, ele quer conhecer Lisboa e voltar àquele mundo da infância dele, aquele universo infantil, né? Foi quando ele saiu de lá de Paraíso e veio e foi para Luanda. Então, é como se ele quisesse fazer uma reparação histórica entre Angola e Portugal no período colonial. Sim, o próprio narrador diz o quê, Douglas? Deixa eu ler aqui o que você está dizendo. Ah, sim, que ele queria vomitar Luanda. Exatamente. Então, ele vai colocando aqui, Lisboa não aparece como um espaço de realização dos sonhos e projetos, mas um lugar onde as desigualdades que foram herdadas lá no período colonial ainda continuam presentes. E eles vão ter essa triste notícia, né? Eles vão se deparar com essa triste realidade, que não é aquela Lisboa que eles queriam encontrar, né? Eu falo Cartola, né? Cartola. Aquiles é um menino, então ele vai porque o pai o leva. Mas o Cartola vai para Luanda cheio de esperança, né? De reencontrar um país, um lugar onde o acolheu na infância, mas que agora já não é mais o mesmo. Então, ele agora tem um lugar onde a desigualdade é muito grande, onde o desprezo e a exclusão, o preconceito estão muito presentes. A diáspora é representada menos como uma oportunidade,
Sim, olha, Juanzinho, então, a gente até poderia ler. Isso tomaria um certo tempo da gente, mas assim, depois que a gente trabalhar algumas questões, nós podemos sim ler trechos ou alguns capítulos, sim, tá? A gente pode fazer isso. A gente vai lendo e a gente vai conversando sobre. Bom, e aí então essa diáspora, né, não é só um deslocamento geográfico, é mais do que isso, né? É uma oportunidade de ascensão e mais do que uma experiência marcada por perdas, né? Resistência e busca por dignidade. Que é isso que a pai e filho busca, né? Dignidade. Sim, é verdade. O Aquiles cresce muito rápido, gente. Muito rápido. Bom, então, falando um pouquinho aí de diáspora, vamos passar para o próximo, que a gente quer falar um pouquinho também sobre identidade e pertencimento. Bom, sabemos então que identidade e pertencimento vão se construindo na relação entre indivíduo e sociedade, né? Sabemos disso. Enquanto a identidade se forma a partir da memória, da cultura, das vivências, isso é que é identidade, né? O pertencimento, ele já depende do quê? Do acolhimento, do reconhecimento, perdão, social. Então, esse acolhimento a que ele tanto esperava e que não veio, né, mostra aí que ele teve um sentimento de não pertencimento. Ele passou a sentir, a se sentir num entre-lugar. Ou seja, eu saí de Luanda, mas eu cheguei a Lisboa e não tenho esse mesmo entrosamento, né? Essa mesma a perspectiva a que eu cheguei aqui não é a mesma. Então, não teve a mesma recepção, né? Então, o romance ele vai evidenciar que a busca por identidade e pertencimento é também uma busca por dignidade, reconhecimento e humanidade. Pai e filho vivem o entrelugar. O entrelugar. Isso é muito importante que vocês percebam, né? Pai e filho vivem o entrelugar, né? Eles não estão em Luanda, mas eles também não se sentem pertencentes a Lisboa. Isso é o entrelugar, né? Pois é, às vezes penso que é como uma ironia, tanto. Não dá, vocês falam muito. Pois é. Então vamos chegar lá, né? Depois da identidade e pertencimento, a gente agora vai partir para invisibilidade. Então, eu queria falar também um pouquinho sobre essa questão da invisibilidade social, né? Cartola chega a Lisboa com tanta esperança, tanta, tanta promessa, né, feita à glória. Ele chega cheio de perspectivas, ele cheio de expectativas, cheio de sonhos e idealizações, né? É assim que ele chega a Lisboa, cheio de sonhos, né? Buscando realizar o primeiro sonho, que é o filho, né? A internação do filho, né? E a melhora desse filho, né? Dessa deficiência, dessa anormalidade do filho. Mas o que ele encontra em Lisboa é exatamente o oposto. Ele encontra invisibilidade, porque aquele Cartola de antes, né, de anteriormente, que a gente conhece, aquele homem que expansivo, né, desenrolado, completamente amado por todos, né? Todos tinham o Cartola em alta conta. Agora ele chega e ele não é mais reconhecido dessa maneira. Tanto é que alguns trechos, né, e vocês vão concordar comigo, ele evita até de falar da profissão dele. Por quê? Ele é parteiro, gente. Então, ele chega a Lisboa e ele encontra enfermeiros formados que não dão a mínima para ele. Ele encontra médicos que não querem nem saber, acham que aquilo é charlatanismo, tudo que ele diz ali, né? Todas as tentativas vãs que ele faz de tentar se colocar, né? Ele é engolido, né? Pela ignorância,
ele é deixado de lado pela invisibilidade mesmo. Então, a gente percebe ali que essa invisibilidade social vai se manifestar na forma como Cartola e Aquiles são tratados pela sociedade portuguesa. Embora estejam presentes e participem da vida cotidiana, suas histórias, necessidades e identidades são ignoradas, frequentemente. Sempre, sempre, sempre são ignoradas. A condição de imigrantes, associada à pobreza, ao racismo e, no caso de Aquiles, à deficiência física, contribui também para a sua marginalização. Então, eles vão ser seres marginalizados, eles vão viver à margem daquela sociedade lisboense, né? Então, desse modo, o romance vai denunciar uma sociedade que vai excluir determinados sujeitos do reconhecimento social e afirmar a importância de enxergar a dignidade daqueles que vivem à margem. Então, a Djamila, ela foi muito, muito feliz quando ela trouxe essa denúncia, né? Quando ela jogou aqui no ventilador o quanto isso dói, o quanto isso angustia, né? O quanto isso faz sofrer. Você chegar numa localidade, né, num país, esperando ser bem recebido, esperando um lugar, né, de dignidade, um lugar para que você possa criar o seu filho, tratar o seu filho, ter o seu trabalho digno, mas não é o que acontece, né? Pois é, na cabeça de Cartola era fácil ser um assimilado, e ele tentou fazer isso, né? Com aqueles também, verdade. Sim, sim, Douglas. A gente percebe que essa disfuncionalidade já começa ali, né? Tanto é que em vários momentos vocês vão perceber que o Aquiles fica em silêncio o tempo todo, porque ele percebe que o pai não é aquele homem lá de Luanda. Ali ele é mais um mortal. Assim como muitos invisíveis ali, ele também só é mais um, né? Então, ele passa a se sentir um pouco envergonhado, né, do pai. Mas percebe também que o pai, e o próprio pai, Cartola também percebe isso, e eles meio que surge ali uma fissura entre eles, né? Uma fissura ali de relacionamento, eles não conseguem mais ter uma conversa um pouco mais extensa, né? Eles se tratam, de alguma maneira, com poucas palavras, embora, evidentemente, Cartola dê tudo que tem, né? Ele trabalha para caramba para fazer, para dar de tudo ao filho, mas, infelizmente, ele não consegue, né? Pois é, tá o Douglas dando aí spoiler pro João, não faz isso, Douglas. Pois é, quando a casa pega fogo, aí a situação realmente piora. Pois é realmente uma tragédia, né? O Douglas já leu o livro, por isso que ele está falando, viu, João? Então, gente, vamos lá. Então, além da invisibilidade que a gente percebe ali, né, social o tempo todo, e a exploração, né? Se a gente parar para pensar também, o que existe ali, além do preconceito, invisibilidade, o não pertencimento, a gente também vê uma exploração muito grande ali. Tanto é que eles vão trabalhar, o Cartola vai trabalhar, em vários lugares que ele trabalha, ele sai muito cedo e ele volta muito tarde, extremamente cansado. E a forma que ele tem para esquecer um pouco esse cansaço, qual é, gente? Bebendo, né? Bebendo. Então, quando ele conhece o Pepe, né, isso aí, ele vai para a cachaça. Então, ele passa a beber como uma espécie de válvula de escape, né? É como se fosse a válvula de escape para o cansaço físico e o cansaço mental, né? De tanta angústia, de tanto sofrimento, de tanta pobreza, né? Bom, e aí agora a gente vai passar, depois de invisibilidade social, a gente vai passar finalmente para as nossas questões. E aí eu quero muito, como vocês estão fazendo aí no chat, eu quero muito a participação de vocês, tá? Então eu vou ficar aqui, ó, quietinha, aguardando aí algumas respostas possíveis, tá? Não se preocupem,
Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Algumas questões estão mais voltadas para o campo semântico, né? Para a interpretação. Outras a gente tem um português mais específico. Então, vamos lá? Eu preparei para vocês 10 questões para vocês terem aí uma noção de como a gente pode, de como a UERJ cobra, né? Até porque vocês estão estudando aí as provas antigas e estão em contato, né? O tempo todo aí com os tipos de questões. Mas eu trouxe questões assim bem parecidas mesmo para vocês entenderem como funciona. A primeira questão diz assim: leia o trecho a seguir. Ao longo de Luanda, Lisboa, Paraíso, Cartola e Aquiles vivenciam a experiência da imigração, enfrentando dificuldades econômicas, preconceito e um constante sentimento de não pertencimento. A narrativa revela que a mudança de país não garante necessariamente o sentimento de pertencimento, como nós vimos ali, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: com base na leitura integral do romance, viu, João? Com base na leitura integral do romance, explique de que maneira a experiência da diáspora contribui, preste atenção, hein? A experiência da diáspora contribui para a construção da identidade de Cartola e Aquiles. E aí, depois que você responder, você vai analisar, você vai continuar aí e vai fazer uma análise como o romance problematiza o sentimento de pertencimento e a visibilidade social vivida pelos personagens. Utilize elementos da narrativa para justificar sua análise. Então, e aí? Estou gostando de alguns comentários aqui, ó. E aí, galera, como é que vocês responderiam essa questão aqui? Primeiro, vocês vão falar sobre a experiência da diáspora. Como essa experiência contribuiu para a construção da identidade dos personagens. Beleza? Depois, vocês vão analisar como o romance problematiza, dentro, né, já da diáspora, o sentimento de pertencimento, invisibilidade social, vivida pelos personagens, e depois vocês devem utilizar aqui elementos da narrativa para justificar a sua análise. E aí, quem quer tentar responder isso aqui? Deixa eu abrir o chat aqui, porque vocês falam pra caramba. Cadê as mensagens, gente? Deixa eu tentar participar um pouquinho. Bom, a última mensagem aqui, se eu não me engano, é do... Na resposta, pode explicar que a diáspora causou... Causou... Peraí, Lelê. Só um minutinho, estou lendo aqui. Causou uma degradação dos seus corpos e um apagamento social? Sim, mas aqui ele está pedindo para explicar de que maneira a experiência contribuiu para a construção da identidade de Cartola e Aquiles. Então, é a construção da identidade, tá? Isso aí você pode falar depois, na análise que você vai fazer, tá, João? Tá, foi João, né? Então, aí a Lelê disse o seguinte: então, esse apagamento social aqui e a degradação dos seus corpos, você pode falar isso, João, lá no final. Quando você for. Lá no final, não, depois, quando você for fazer a análise aqui, problematizando essa questão da invisibilidade, do sentimento de não pertencimento, né? Quando ela problematiza isso. E aí, a Lelê disse o seguinte: a diáspora constrói identidade
na medida que muda as visões dos personagens que antes idealizavam Lisboa. O sentimento de não pertencimento os faz perder sua identidade e estar em um espaço de não lugar, onde não se sentem pertencentes nem de Luanda e nem de Lisboa. O romance vai problematizar o sentimento de pertencimento, trazendo a figura de Cartola como um assimilado, que, na realidade, é visto como só mais um. No livro, só mais um. No livro é mostrado os personagens como da cor da cidade, demonstrando a invisibilidade. É exatamente. Então, olha, Lelê, eu gosto da sua resposta. Gosto. Né? E aí você trouxe aqui uma justificativa para essa análise, né? Você trouxe um elemento para aí, ó, coadunar com o que você falou anteriormente, que é a cor da cidade, né? Eles se tornam parte da cidade. Então, essa cor, né? Essa cor a que ele se refere, né? Vai demonstrar que as pessoas passam para lá e para cá, né? Os transeuntes, para lá e para cá, os trabalhadores, as mulheres, os homens, as crianças, e não enxergam esses dois imigrantes. Então, realmente, né? A cor da cidade. Muito, sabe muito, né? Então, agora, sim, a diáspora, isso aí. Alguém falou o quê? A diáspora contribui. Não, sim, ficou bom, sim. Você fez uma análise boa. Primeiro você explicou a diáspora na construção da identidade de Cartola e Aquiles, e depois você analisou a problemática do sentimento de pertencimento, né? Porque você disse que a invisibilidade os tornou parte da cidade, da cor da cidade. E é exatamente isso. A invisibilidade dos personagens fez com que eles ficassem invisíveis mesmo para as pessoas, né? As pessoas não davam chance, não recebiam bem, não davam a mínima, né, atenção a esses dois. Então, é como se eles fizessem mesmo parte de uma cidade vazia, uma cidade esquecida, né? Exatamente, reduzindo essas personagens à marginalização. Exatamente. Muito bom, Douglas. Então, o Douglas disse o seguinte: eu diria que a experiência da diáspora desconstruiu os personagens, com certeza, né? Porque eles foram para lá para serem vistos, né? Para trabalhar, para progredir, para prosperar. Mas não é o que acontece, né? Haja vista que eles se diluíram, pois não se sentem mais ligados a Luanda e nem pertencentes a Lisboa. Perfeito, exatamente isso, Douglas. É exatamente isso. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de resposta. Então, está bem parecido aí com o que vocês responderam. Então, eu coloquei assim, olha, a sugestão que eu fiz, que vocês podem entender aí entre construção de identidade, invisibilidade, né, problematizar a invisibilidade, trazer um elemento para comungar com o que foi dito, vocês podem dizer o que vocês disseram, que a Lelê disse, o Douglas, eu gostei bastante, e também vocês podem dizer o seguinte, ó, Luanda, Lisboa, Paraíso apresenta a diáspora não só como uma experiência física, né, geográfica, de deslocamento, mas também como uma metáfora de quê, gente? Resistência e a tentativa de reconstrução da identidade. Né? Eu diria até, eu acrescentaria aqui, ó, que eu não coloquei, aqui, ó, eu acrescentaria a tentativa de reconstrução da identidade. Ao evidenciar a dificuldade, aí agora vem a problemática, né? Ao evidenciar a dificuldade de pertencimento e a invisibilidade social enfrentadas por Cartola e Aquiles, o romance denuncia mecanismos de quê? Exclusão, e vai reafirmar a necessidade de reconhecimento da dignidade humana como condição mínima para que o indivíduo possa, de fato, se sentir pertencente a uma comunidade. Coisa que não aconteceu, né? Por quê? Logo de cara, eles foram excluídos socialmente, né? Dessa cidade. Foram completamente excluídos. E a partir da exclusão e do preconceito,
a gente percebe aí o que veio depois, né? A invisibilidade e, consequentemente, a falta de dignidade humana. É isso que a gente percebe aí, né, na trajetória de pai e filho, né? Então, é uma sugestão aí de resposta que a Lelê foi além disso, né? Ela colocou ali um elemento bacana que mostra essa invisibilidade, né? Que ela disse que eles se tornaram parte da cidade, ou seja, como um prédio, como uma parede, né? Em que as pessoas passam e não olham, não observam, não sabem nem a cor, né? Por quê? Porque não é importante. Isso foi num crescendo, né? E partiu aí para Cartola e Aquiles começaram a se sentir indignos, né? Tanto de Luanda quanto de Portugal. Então, por isso que eu disse a vocês, né? Essa parte te marcou bastante, né, Lele? Então, por isso que eu disse a vocês, é como se eles estivessem vivendo, eles viviam num entre-lugar, num sentimento de não pertencimento a nenhum dos dois países, né? Douglas disse que ele... Ah, tá, eu acho que... Ah, tá, já li. Ok, então é isso aí, gente. Questão 1 é mais interpretativa mesmo, né? De acordo com a leitura e análise que vocês fizeram do livro. Bom, questão 2. A questão 2 diz o seguinte: do ponto de vista sintático, o título Luanda, Lisboa, Paraíso organiza-se por meio de termos coordenados. Analise sintaticamente a escolha linguística dos termos justapostos e discorra sobre o valor simbólico de cada um para a construção da diáspora. Então, se a gente tem ali 3 palavras, né? Nós temos 3 substantivos: Luanda, Lisboa, Paraíso. 3 substantivos, né? Próprios. Então, esses 3 substantivos eles vão se organizar por meio de termos coordenados. Então, como é que você analisa essa coordenação? E também, né, analisando sintaticamente a escolha dessa coordenação, né, de termos que se justapõem, depois disso, vocês vão discorrer sobre o valor simbólico de cada um, para a construção da diáspora. Então, qual o valor simbólico de Luanda, qual o valor simbólico de Lisboa e qual o valor simbólico de Paraíso? Só que antes, analisar sintaticamente a escolha linguística. E aí, como é que vocês analisam esses termos coordenados? Eu posso dizer que é uma oração coordenada? Lugar de origem, lugar que eles querem ir. Maria Clara. Quantas linhas, mais ou menos, é a resposta da discursiva? Porque a de história o professor fala para ser mais objetivo pela quantidade de linhas. Sim, nós falamos sobre isso, Maria Clara, nós falamos sobre isso na aula passada. Né? Na primeira aula eu comentei sobre isso. Vocês podem dar uma resposta muito mais concisa, muito mais curta, né? Para não cair. Inclusive, eu falei exatamente assim, para vocês não caírem, de repente, no erro de se estender demais e acabar errando, né? Em algum ponto ali. Então, o fato de vocês tentarem ser o mais concisos possível, mais sucinto possível, facilita a beça. Seria uma oração, a Lelê disse que seria uma oração coordenada assindética. Que maravilha! Ah, tá. O Tigres perguntou se o entre-lugar poderia ser utilizado para essa resposta. Seria válida. Para a primeira questão? A primeira questão, sim. Ou você está falando aqui da questão 2? Então, responde aí, Tigres, se você quer saber se o entre-lugar poderia ser respondido, seria válido como resposta para 1 ou para 2?
Porque o entre-lugar, aqui a gente está falando o valor simbólico, né, de cada um para a construção da diáspora. O que cada lugar significa para os personagens? O uso da vírgula traz a ideia de um movimento consecutivo, né? E também, se a gente pensar nesse movimento, né, consecutivo e talvez até cíclico, embora eles não tenham a mínima condição de voltar para Luanda, mas eles também não querem, né? A gente percebe ali que ele pensa o tempo todo na glória, ele ele pensa nos filhos, nas filhas, então ele deixou um sentimento lá, mas ele não pensa em voltar. Tanto é que ele tenta matar esse sentimento que ele tem por glória o tempo todo, né? Bom, a análise sintática que você deve fazer aqui é a seguinte: se a gente está falando que essas três palavras aqui, né, esses três substantivos se organizam por meio de termos coordenados, que tipo de coordenada a gente tem aqui? Você já respondeu. É uma coordenada assindética. Essa é a resposta, Lili. É uma coordenada assindética. Por quê? Porque no lugar da conjunção, a gente tem o quê? A vírgula, né? Então, a ausência, isso aí, é a ausência, tá certo, você acertou. Você já tinha respondido isso, só que eu estava respondendo a outra pergunta aqui e não falei. Então, a análise feita aqui, sintática, é de que se trata de uma oração coordenada assindética. No lugar da conjunção, né, do conectivo, a gente tem a vírgula, né? Então, a gente tem uma ausência aí de conectivos. E qual seria, então, agora sim, qual seria aí o valor simbólico de cada um, né, de cada substantivo, de cada palavra dessa aí, de cada lugar, para a construção da diáspora? Então, o que a pergunta quer mostrar para vocês é o seguinte, quer revelar para vocês é o seguinte: qual é o valor simbólico que Luanda tem para Cartola e para Aquiles? Qual é o valor simbólico que Lisboa tem para os personagens e Paraíso? É isso. Né? E aí? João, ela é incrível, João. Sabe tudo, sabe muito. Gabriel disse o seguinte: a diáspora contribuiu para uma nova formação identitária devido à mudança de classe social e cultural, né? O que causou desconforto e uma sensação de não pertencimento, sendo o paraíso um símbolo de um lugar que não representa a glória. Opa, gostei. De Lisboa, nem a antiga casa, Luanda. Isso aí. E Paraíso? E Paraíso, Douglas? Como é que fica aí o paraíso nessa história? Qual é a simbologia aí de paraíso? O que paraíso simboliza, né, representa para os personagens? E deixa eu ver, o Juanzinho disse o seguinte: diáspora contribuiu para eles verem que o paraíso que eles idealizavam, na verdade, era um inferno. Era um inferno, peraí, deixa eu ler. Tinha desigualdade social muito grande, fazendo com que se desmotivassem por conta de ter experiência em seu lugar de origem, que não era algo muito relevante, fez com que acabasse o quê? Que eles acabassem se tornando invisíveis. Sim, sim, é mais ou menos isso. Então, assim, vocês têm que ser muito pragmáticos. Se vocês querem responder de forma concisa, sucinta, tenta analisar de uma maneira mais simples. Vamos lá. Primeira pergunta: qual é o termo? A gente sabe analisar sintaticamente a escolha linguística dos termos justapostos. Então, analisando sintaticamente os termos justapostos aqui, trata-se de uma oração coordenada assindética, visto que no lugar a gente tem uma ausência aí de conectivos. Essa é a primeira resposta. Não precisa nem dizer isso, né? Que não tem conectivo, nada disso.
É só dizer que é uma oração coordenada assindética. Depois, o valor simbólico de Luanda. Qual é o valor simbólico de Luanda? O que ela representa para os personagens? Depois, Lisboa. E depois, Paraíso. Vocês podem até separar isso por pontinho, pontuar isso. Olha só como eu coloquei a resposta. Olha, observem. Sintaticamente, os substantivos separados por vírgulas constituem orações coordenadas assindéticas. É o que a Lelê falou, né? É isso aí. A ausência de conectivo contribui para revelar a importância que os espaços assumem de forma única na diáspora, visto que, simbolicamente, Luanda representa a memória, Lisboa, o sonho de reconstrução da vida, e Paraíso, gente, a busca pela felicidade. Haja visto o próprio nome, né? E a necessidade de pertencimento. Então, vocês podem ser bem pragmáticos na resposta, né? Eu estendi um pouquinho, porque tem gente que gosta mesmo de falar um pouquinho mais. Mas se você quiser ser bem mais simples, né? Curto e objetivo, você pode colocar dessa maneira. Sintaticamente, os substantivos separados por vírgulas constituem orações coordenadas assindéticas. E aí, depois, pontualmente, você pode dizer: Luanda simboliza a memória dos personagens, Lisboa, o sonho de reconstrução da vida, e Paraíso, a busca pela felicidade. Né? Não precisa nem colocar esse final aí que eu coloquei, né? Haja vista o próprio nome e a necessidade de pertencimento. Nem precisa colocar isso. Até felicidade, vocês já estariam respondendo aí perfeitamente a pergunta. Vamos ter uma aula sobre o quê? Espera aí, deixa eu ler. Vamos ter uma aula sobre... Tentei, é muito difícil, quis saber, é muito amplo essa parte. Mas, peraí, alguém perguntou alguma coisa aqui, eu perdi. Tem uma parte que eles vão fazer um piquenique em Lisboa, em que os carros que passam riem, exatamente, as pessoas riem deles, né? Daquela cena toda, marca muito, exatamente, né? Esse preconceito, né? Essa hostilização marca muito, né? E aí o Juanzinho diz o seguinte: lugar de origem, lugar que eles querem ir, o paraíso é uma metáfora. Sim, o paraíso é uma metáfora, né, da felicidade, na verdade. Né? O paraíso era real, mas geograficamente era real. Mas, como o Juanzinho disse, era uma metáfora da própria felicidade. Né? Há também ironia nesse termo paraíso. Com certeza, com certeza. Não consigo pensar na parte da gramática. Juanzinho, a gramática é simples, olha aí, ó. Se você tem Luanda, Lisboa, Paraíso, qual seria o certo? Luanda, vírgula, Lisboa e Paraíso. Esse seria o certo. Mas quando você tem 3 substantivos separados apenas por vírgulas, né, você percebe ali a ausência de conectivos, como, por exemplo, a conjunção e, você percebe que alguma coisa o narrador quis colocar. Na verdade, nesse caso, nem é o narrador, né? É a própria autora. O que ela quis mostrar trazendo 3 substantivos justapostos, sem acréscimo de conjunções, como o e, por exemplo. Ela quis mostrar que cada lugar tinha uma representatividade muito grande para os personagens. Né? E são coisas estanques. Não dá para você sequenciar tudo isso. Você tem que viver primeiramente Luanda e simbolizar isso, né, para os personagens. Depois, você viver assim como os personagens viveram Lisboa, né, que era o sonho de reconstrução de vida, e depois vocês perceberem a simbologia de paraíso para os personagens. Né? Significava aí a felicidade. Então, vamos pensar aí nessa parte gramatical, Juanzinho, com um pouquinho mais de cuidado. Fica tranquilo, tá? Vamos lá! Seria uma oração, o Lelê falou, isso aí eu já tinha visto, né? A gradação. Quem falou em gradação aqui, gente? Gradação utiliza evidência, sequência de acontecimentos.
fazendo uma marcação temporal e espacial, tendo com Luana como o ponto de partida, Lisboa o local de chegada, e o desmerecimento, Paraíso, um refúgio a ser construído, né? Bom, gosto. Não seria bem a simbologia, né? Mas, assim, de alguma maneira você mostrou aí o ponto de partida, o ponto de chegada, e Paraíso como a possibilidade de reconstrução de vida, né, de identidade, mas a reconstrução de identidade era, na verdade, a Lisboa. Cartola vai para lá para tentar reconstruir uma identidade própria para ele e para o filho, né? Para ser reconhecido como cidadão, né, lisboense, e não conseguiu. Bem, então, essa é a resposta aí, uma sugestão de resposta, mas, como eu falei antes, vocês podem ser muito mais concisos, muito mais claros e objetivos, né? E aparar as arestas aí para ficar uma resposta mais simples, né? Mais curta, beleza? Bom, vamos lá. Questão número 3, se eu não me engano. Isso aí. A questão 3, eu coloquei o seguinte: leia o trecho e responda as questões 3 e 4. Ao longo de Luanda, Lisboa, Paraíso, Cartola e Aquiles vivenciam a experiência da imigração, enfrentando dificuldades econômicas, preconceito e um constante sentimento de deslocamento. A narrativa revela que a mudança de país não garante necessariamente o sentimento de pertencimento. E é isso que a gente viu, né? Não garante de fato. E a pergunta que eu faço é, com base na leitura do trecho e em seus conhecimentos acerca das orações subordinadas substantivas, ó, quem está lembrando aí das orações subordinadas substantivas? Identifique-as e discuta a sua possível classificação. Então, o termo que eu quero que vocês analisem ali, eu quero que vocês achem a oração subordinada substantiva e identifique a classificação dessa oração. Sempre esqueça, Rebeca. Então, vou lembrá-los. Vou lembrá-los acerca das orações subordinadas substantivas. Nós temos 6 orações subordinadas substantivas. Subjetiva, oração subordinada substantiva subjetiva, né, em que a gente discute aí o sujeito na subordinação. Oração subordinada substantiva objetiva direta, em que você tem um verbo significativo. O terror da sua vida, João. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, né, em que você tem um verbo significativo e a presença da preposição, isso na oração principal. Depois você tem uma oração subordinada substantiva predicativa, em que você tem um verbo de ligação e você tem ali, às vezes, um predicativo, isso tudo na oração principal. Então, você busca ali um predicativo. E você tem a sexta, a quinta você tem uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, você tem na oração principal um verbo de ligação, um nome e uma preposição, complementando aí esse nome. Que tristeza, meu Deus! E a última, por último, você tem a oração subordinada substantiva apositiva, que aí a gente vai trabalhar o aposto, né? Uma informação aí adicional, pontuada, sempre com 2 pontos ou entre vírgulas. Nós vamos o quê? Deixa eu ler aqui. O uso da vírgula traz a ideia de um movimento consecutivo entre os 3 lugares. Ah, tá, ainda sobre a questão 2, né? Boa, boa. Quem falou foi a Júlia, evidenciando a alternância de espaço causado pela diáspora. Angola, Lisboa, Paraíso. Além disso, dá a ideia de progressão e traz ironia no termo paraíso. Gosto, que indica algo idílico, mas, na verdade, era um bairro onde os imigrantes e pobres eram deixados. Na verdade, Júlia, é exatamente a periferia, né? A favela, por assim dizer, a comunidade.
É exatamente isso. A Júlia matou a charada. Só que, assim, a simbologia que a gente está buscando estava buscando na questão 2 era a simbologia de cada um, de cada personagem, né, do Cartola e Aquiles, na chegada. Qual é a perspectiva de cada um na chegada? Né? Na cidade em si, que é Luanda. Depois, a chegada, qual é a perspectiva, né? Que eles tinham ao chegar em Lisboa, então a simbologia que isso tinha para eles, que era a reconstrução da identidade e tal, e depois, paraíso. O que significava o paraíso? A busca incessante pela felicidade. É exatamente isso. Mas o que a gente encontra aí é o que a Júlia disse exatamente. São bairros periféricos, né? É o que a gente chamaria aqui o quê, gente? Favela. Favela. Onde as pessoas vivem à margem de uma sociedade elitizada, né? Preconceituosa, problemática. Bom, e aí o Gabriel não entendeu a primeira pergunta e respondia errado, tá? A Lelê se organiza por meio de uma sequência. Ah, tá, a Lelê ainda. Beleza, não entendi muito bem qual a análise sintática tinha que ser feita. Então, mas você acabou fazendo, né? Você acabou acertando que é uma oração coordenada assindética. Eu quero a questão 3, gente. Cadê vocês? Vocês estão lá na 2 ainda? Entendi, fiquei na dúvida, era isso mesmo? Tem que ser o uso, que está o uso da gradação? Não, gente. Gradação, Gabriel? Você tem uma sequência ali, né? Luanda, Lisboa, Paraíso, você tem uma sequência. De alguma maneira, é uma gradação, né, geográfica. É uma gradação geográfica, é uma continuidade, né, de expectativas, né, por assim dizer. Alguém perguntou o quê? Peraí. Paraíso é um termo irônico, paraíso é meio que uma decadência total, isso aí. A Andressa disse que a diáspora evidencia que as expectativas criadas pelos dois se desfazem do modo que pai e filho compreendem que sua condição de imigrante e africanos os colocam em uma posição de entre-lugar. Perfeito, é exatamente isso. A problematização é referente ao sofrimento enfrentado por imigrantes ao se depararem com a desconstrução exatamente da humanidade, né? Pois não se sentem pertencentes à sociedade e são colocados aí em situação exploratória. Muito bom isso aí. É uma oração coordenada sindética, a justa posição de Luanda, Lisboa, Paraíso. Tem que tirar o E aí, né? Representa, respectivamente, a origem, a esperança de progresso e uma ironia, já que Paraíso, no contexto da obra, representa a marginalização. Então, dos protagonistas, o Pôncio é o sentido denotativo do vocábulo paraíso. Isso aí, eu gostei dessa resposta aqui. Eu gostei. Quem foi que falou? Andressa. Andressa, exatamente, você poderia responder exatamente assim a questão 2. Perfeito, né? Você vê que você fez uma análise aí, né? Discorreu perfeitamente sobre a simbologia de cada lugar. Muito bom. Eu fui um pouco mais poética, né? Mas é bem isso mesmo, é bem pragmático mesmo. Que bom, que bom, que bom que vocês estão aí entendendo bem aí a ideia, né? Não tem nada ruim aqui não, Andressa, pelo contrário. E aí alguém colocou aqui, que mais? O Douglas falou invisibilidade, marginalização. Eu escrevi muito rápido. Não, tranquilo. Cartola também via o paraíso como uma fuga da realidade. Sim, além da bebida, né? Paraíso também era uma fuga da realidade, porque lá talvez ele se encontrasse. Porque em Lisboa ele era um homem completamente ignorado, né? E ele era, não sei se vocês pesquisaram, e lá no início do livro mostra que Cartola, o próprio nome, né, Cartola, já traz a ideia de uma pessoa que teve um passado de uma condição econômica boa, elevada, né? Então, na infância dele, né, ele teve uma infância com
condições econômicas muito muito melhores, né? Então, o nome também tem a ver muito com isso, né? Ele pertencia a uma classe muito melhor, né? A uma classe média. O Cartola foi, na infância, pertencente a uma classe média, né? O que a gente diria hoje aí, uma pessoa em condições financeiras estabilizada, né? Estabilização financeira boa. Então, quando ele chega a Lisboa, ele vê que não é nada disso, né? E eles vão numa decadência, numa pobreza extrema. Ele percebe que Paraíso talvez seja o lugar ideal para eles. Então, quando você responde que, né, quando você pergunta aqui se a Maria Olívia, né, perguntou se Paraíso é uma fuga da realidade, sim, é uma fuga da realidade. E talvez a busca pela felicidade. É uma fuga da realidade e, ao mesmo tempo, a busca pela felicidade, que ele não encontrou nem num lugar, nem no outro. É isso aí, Maria Olívia. Muito bom. Sim, só de sintaxe? Perfeito, é só de sintaxe, Juanzinho. Até porque, não, nas próximas aulas a gente vai trabalhar morfologia também, campo semântico, a gente vai trabalhar outras coisas. Mas a sintaxe, gente, ela está aqui, ó, ela está no sangue, ela está na veia. Claro que vamos trabalhar a sintaxe o tempo todo, viu? Então, a Beatriz perguntou, mas a oração não tem que ser um verbo? Fiquei em dúvida. Ah, tá. Mas olha só, vamos lá. Oração, verbo. Então, se a gente está falando de oração, Ana Beatriz, a gente está falando de uma construção frasal, tá? A gente não está falando de uma palavra apenas, de um termo, a gente está falando de uma construção. E quando você tem uma oração, é um conjunto de palavras, né? Uma oração direta. Como é que você tem uma oração direta? Sujeito, verbo, complemento. É oração. É uma estrutura oracional. Então, para eu poder encontrar uma oração subordinada substantiva aqui, eu preciso de um verbo. Então, aqui, olha, ao longo de Luanda, Lisboa, Paraíso, Cartola e Aquiles vivencia uma experiência da imigração, enfrentando dificuldades econômicas, preconceito e um constante sentimento de deslocamento. Então, é aqui que eu quero que vocês encontrem. Não, perdão. A narrativa continua, né? A narrativa revela que a mudança de país não garante necessariamente o sentimento de pertencimento. Aqui, gente, olha só, eu tenho várias orações subordinadas. No primeiro período, eu já tenho uma oração subordinada. Perdão. Não, é só embaixo mesmo. Não, a subordinação é só embaixo. E aí, quando você pergunta que a oração tem que ter um verbo, óbvio que tem que ter verbo. Óbvio que tem que ter verbo, Ana Beatriz. Né? Tudo se constrói a partir do verbo. Né? Tudo se constrói ali, ó, em volta do verbo. O verbo é a palavra mais importante de qualquer termo oracional. É ele que vai dar a deixa, né? É ele que vai dar essa estrutura aos outros termos, ao sujeito, ao complemento. É o verbo. O verbo é a palavra mais importante que existe numa estrutura aí, frasal ou oracional, tá? Então, aqui, ó, vamos encontrar? A narrativa revela, para eu ter uma oração subordinada, o que é necessário primordialmente, além, evidentemente, do verbo. O que é necessário para eu ter uma subordinação? Quem sabe? Quem lembra? Não tem sentido completo. Opa, Gabriel. Isso, Laís. É isso aí. É a conjunção integrante aqui. É o quê? Isso aí. É o uso do conectivo o quê, Júlia? Então, muito bem. Então, onde a gente encontra isso aqui? Aqui na oração, aqui, ó, no finalzinho, o último período. A narrativa revela que a mudança de país não garante necessariamente o sentimento de pertencimento. Então, aqui a gente tem o quê? Esse conectivo aqui que vai dar aí, ó,
a ideia de subordinação. É completiva nominal, Júlia? Mas olha só, vamos lá. Para ser completiva nominal, Júlia, eu preciso que o verbo seja de ligação. E você acha que revela que é um verbo de ligação? Subjetiva? Alguém falou aí subjetiva? A oração subordinada... peraí que alguém perguntou alguma coisa aqui. Calma aí, que eu vou ver aqui. Que começa a partir da narrativa revela. Isso, Lelê, isso aí. Não tenho certeza, porque não lembro tanto dessa matéria. Então, gente, a oração. Vocês falam tanto que eu não consigo acompanhar. Mas vamos lá, isso é bom demais. Vocês acabam se comunicando aí e um acaba ajudando o outro. Pois eu estava lendo ainda as respostas da questão 2. Vamos lá, então. Gente, está lá embaixo. Então, a conjunção, o que aqui é o conectivo que vai dar essa ideia aí de subordinação, beleza? Então, qual é o verbo? Qual é o verbo aqui? Revela, como a Lelê falou. A narrativa revela. Revela o quê? A pergunta que se faz é essa. Já sabemos que o verbo é um verbo de ação, né? E a pergunta que se faz para esse verbo aqui que está na oração principal? A narrativa revela o quê? Que a mudança de país não garante necessariamente o sentimento de pertencimento. Então, a gente tem o conectivo introduzindo a oração subordinada. Não é, Lelê, subjetiva. Se fosse subjetiva, o sujeito estaria na oração principal, na oração subordinada. E aqui a gente tem um sujeito na oração principal, que é narrativa. Entendeu? O sujeito aqui é narrativa, então não pode ser subjetiva. A subjetiva, gente, o sujeito sempre vai estar na oração subordinada e não na principal. Por isso que ela é subjetiva, porque na principal, o que a gente tem na principal? A gente tem um verbo de ligação e sempre um predicativo ou um adjetivo, muitas vezes. Não é subjetiva, tá? Então, a pergunta que eu fiz, eu volto a fazer. A narrativa revela o quê? Que a mudança do país, de país não garante, nananana. Então, gente, a gente tem a introdução da subordinada através do conectivo que, a gente tem um verbo de ação, que a gente chama também verbo de significativo, mas a gente não tem a presença da preposição. Se nós não temos a presença da preposição, nós estamos diante de uma oração subordinada, objetiva, direta. Vou tirar 0 nessa prova. Aqui é a resposta. Essa é a resposta, gente. Com base... Para, João, exatamente, para. Com base na leitura do trecho e em meus conhecimentos acerca das orações subordinadas substantivas, trata-se de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, uma vez que o verbo revela, na oração principal, é significativo, ou seja, é de ação, e exige um complemento. Só que esse complemento, ele está isento de preposição. É isso. Então, gente, olha, é simples a resposta. Basta que vocês conheçam um pouquinho das subordinadas. Gente, vocês vão fazer prova de português, discursiva de português, né? Então, vocês têm que ter minimamente conhecimento das orações. Partiu, Lelê, isso aí. Então, gente, a resposta é essa aqui. Quem quisesse fazer uma resposta, elaborar uma resposta mais simples, mais direta, poderia tranquilamente. Então, vocês poderiam dizer aqui, olha, trata-se de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, uma vez que o verbo exige complemento sem preposição. Pronto! Eu fui um pouco mais, eu estendi um pouquinho mais para vocês perceberem aí como vocês também poderiam responder. Vocês perceberam que eu estou respondendo sempre começando a resposta pela pergunta? Vocês perceberam isso? Eu estou respondendo sempre pegando pela pergunta
e depois trazendo a resposta. É o que a gente chama de uma resposta cabal, né? Quando a professora lá na escola de vocês, né, no ensino médio, dizia para vocês assim, olha, responde de forma cabal, de forma completa. É exatamente assim. Você pega lá na pergunta, lá no enunciado, e vai trazendo a resposta. É assim que se responde. Mas isso não impede que você seja um pouco mais direto, né? Vamos lá? Vamos lá. Próxima pergunta. João, sintaxe também? Também. Também. Só que agora isso aqui é fácil, né? Vocês já conseguiram dizer na questão 3, né, que o conectivo que. Enfim, não vou dar a resposta aqui, quem vai dar a resposta são vocês. Ao longo de Luanda, Lisboa, Paraíso, é a mesma questão, tá, gente? É o mesmo texto, tá? Aí, Tig já respondeu. Conjunção integrante que. Isso aí. Não consegui nem ler a pergunta, gente. A narrativa revela que a mudança de país não garante necessariamente o sentimento de pertencimento. Qual é a função sintática do termo que? Conjunção integrante. Perfeito, João. Isso aí. Então, você não vai tirar 0, não, tá? Pois é. Mas, então, a função sintática desse conectivo, Júlia, foi Júlia que falou, né, que é o conectivo que. Então, a função sintática dele é conjunção integrante. Ele é uma conjunção integrante. Beleza? Foi o Tigres, né, que falou, né? Ok. Então, vamos lá. Questão 5. Opa, perdão. Tá. A resposta aqui, ó. A narrativa revela que a mudança de país não garante necessariamente o sentimento de pertencimento, o que exerce função de conjunção integrante. Poderia dar um exemplo de quê? Peraí, alguém pediu para eu dar um exemplo. A oração subordinada é depois do verbo, né, professora? Sim. A subordinada ela é sempre depois, a partir da conjunção integrante que. Por quê? O que dá essa ideia de subordinação? Entendeu? Por isso que é a partir do quê? A subordinada aí. Só que alguém perguntou se eu poderia dar um exemplo de quê? Peraí. Objetiva direta, Tigres matou. Objetiva direta, Laís falou. Ainda estou lá atrás, gente. Estou lá atrás. Deixa eu acelerar aqui. Foi você, João, que perguntou ou foi o Tigre? Que perguntou se eu poderia dar um exemplo de oração subordinada o quê? Tá. O Tigre perguntou, você poderia dar um exemplo de oração substantiva subjetiva, por favor? Claro! Vamos lá. Quando eu tenho uma subjetiva, eu tenho que pensar o seguinte, vamos primeiramente separar essas duas orações, para eu, depois disso, fazer uma análise sintática aí, para ver se realmente qual seria a substantiva aí. Então, a separação que eu faço é a partir do que? A conjunção integrante que, tá, Tigre? Então, o que eu tenho antes da conjunção integrante é a oração principal. Depois da conjunção integrante, tudo que tiver depois da conjunção integrante é oração subordinada, tá? Substantiva. Então, eu tenho que olhar, o meu olhar tem que ser voltado para a oração principal. É ali que está a minha resposta. Então, numa oração subordinada substantiva subjetiva, a busca é pelo sujeito. Eu vou buscar o sujeito. E eu não vou encontrar esse sujeito, Tig, na oração principal. Por quê? Porque na subjetiva, o sujeito vai estar na oração subordinada, depois do quê? Sempre depois do quê? E o que eu tenho na oração principal? Eu tenho um verbo de ligação e eu tenho um predicativo, ou um adjetivo, por exemplo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, olha. Convém que amanhã todos estejam presentes aqui. Então, o que eu tenho antes da conjunção integrante que? Um verbo, que é o convém. Para eu ter uma oração subordinada, eu preciso ter um verbo também na oração principal, né? Então, eu tenho um verbo ali, ó, convém. O verbo convém é um verbo, nesse caso, impessoal. Impessoal. Ele não foi
condicionado a uma conjugação. Ele não foi conjugado. Então, eu posso chamar esse verbo de impessoal. Convém. Convém que, aí depois eu tenho a conjunção integrante. Então, cadê o sujeito na oração principal? Não tem. Quem convém? O que convém? Né? Se eu estou buscando um sujeito, eu não vou encontrar nesse caso na oração principal. Agora, convém o quê? Aí eu vou encontrar o sujeito, ó. Que todos estejam aqui amanhã cedo. Então, eu vou fazer a pergunta para esse verbo. Convém que quem esteja aqui amanhã cedo? E aí? Hã? Convém que quem esteja aqui amanhã cedo? Todos. Então, todos vai ser o sujeito. Pronto, eu já achei o sujeito. Se o sujeito já estava lá na oração subordinada, a oração principal, eu sempre vou ter ou um verbo de ligação e um predicativo, ou eu vou ter um verbo impessoal, como é o caso do exemplo que eu dei agora, né? Convém que amanhã todos estejam aqui cedo. Sim, a conjunção integrante faz parte da oração subordinada. Sim, porque é ela que dá a subordinação. Tigres, é exatamente isso. Entendeu? Virou a chave aí? Beleza, maravilha, tá? Então, deem uma estudada aí nas orações subordinadas substantivas, que a UERJ gosta bastante disso, tá? Vamos lá. E se vocês forem buscar provas anteriores, vocês vão achar algumas questões sobre orações subordinadas substantivas. Aliás, subordinação é uma coisa que a UERJ gosta bastante. Subordinada substantiva, subordinada adjetiva e subordinada adverbial. Essas 3 subordinações aí é uma festa para a UERJ, tá? Que pesadelo. Que nada, pesadelo que nada, João. Você vai reviver aí o seu ensino médio. Vamos lá, sugestão de resposta, cadê? Questão 5, né? Partiu questão 5. É um pouquinho extensa, mas a pergunta é super simples, tá? Leia o trecho do romance para responder as questões 3 e 4. É 3 e 4? Ah, perdão, gente, é 5 e 6, tá? Perdão, esquece o 3 e 4 ali. Vamos todos conseguir isso aí, Gabriel. O ponto alto daqueles anos foi o casamento de Severino. De camisa lavada e casaco de bombazina escovado, o papá foi o soba da cerimônia, a qual emprestou a solenidade de um patriarca. Despejou no cabelo meio frasco de água de colônia. Esfregou a testa com manteiga de cacau. Até afiou a navalha para fazer a barba. E Cartola e Natasha abriram a pista na garagem de Quinzé, ao som de Urbano de Castro. Lembra, gente, na primeira aula que eu coloquei esse som aí, Urbano de Castro, né, de Luanda? Cartola é fiche, Cartola é fiche. Então, eles começam, isso aí, eles começam a gritar, né? Cartola é fiche, Cartola é fiche. Por quê? Ele está ali dançando, né? Abrindo a pista com Natasha. A pergunta é, explique de que maneira esses elementos destacados, o que está destacado aqui, gente? Ao som de Urbano de Castro, Cartola é fiche, Cartola é fiche. E lá em cima você tem soba de cerimônia. Então, são esses 3 itens aqui, elementos aqui destacados. Então, explique de que maneira esses elementos destacados contribuem para a construção da identidade de Cartola, lá em Luanda. Em sua resposta, analise como a convivência entre referências angolanas e portuguesas revela a complexidade do pertencimento do personagem ao longo do romance. Então, contribui para a ação dele em sua rotina. Sim, tá, mas vamos analisar aí a colocação de Cartola em uma figura de autoridade e respeito. Opa, gostei, né? Quando ele fala soba de cerimônia, né, a gente tá aí já percebe que ele era uma figura exatamente isso, de respeito, né? Muito bom. E alguém aqui falou que a colocação de Cartola é uma figura de autoridade e respeito, Lelê, né? Em contrapartida, a música referente a Angola, relembrando sua identidade.
como angolano que já tinha sido esquecida. O personagem se sente em conflito entre sua verdadeira identidade e o que ele almeja como assimilado. Gosto dessa resposta da Lelê. Gente, ela é porreta, não é, gente? É exatamente isso, né? Esse sentimento aí de pertencimento, né? E também um lugar, né, a busca, né, pelo reconhecimento. Isso aí, muito bom. E depois você tem Cartola é fiche, Cartola é fiche. Então, gente, primeiramente, o que vocês têm que fazer quando vocês pegam um texto, dentro de um texto, uma palavra, que vocês não têm conhecimento daquele vocábulo? O que vocês têm que fazer? Buscar, né? Então, pega lá o dicionário Aurélio, pega o Volpe, pega o que vocês tiverem ali à mão, ou o próprio dicionário online, né? E vocês vão buscar do que se trata, qual o significado daquela palavra, né? Primeiramente, você tem aí soba de cerimônia, soba de cerimônia. E aí, a Lelê já construiu ali uma resposta que vai mostrar ali, né, que ele era referência, né? Uma figura perdão, de referência não, de reverência, né? Isso aí, respeito, reverência, respeito, isso aí. Então, quando ele fala Cartola é fiche, é exaltando, né? Reverenciando esse homem em Luanda, né? Esse homem, para eles, tinha um porte, né? Um perfil de respeito, né? Bom, e aí, uma resposta simples que vocês poderiam dar seria essa aqui, ó, levando em conta esses elementos destacados para a construção da identidade de Cartola. Então, a Lelê, ela já colocou ali, né, a construção da identidade, a partir dessas palavras aqui, dessas expressões, seria a própria figura de reverência, o respeito, né, que Luanda e toda a família de Cartola tinha por ele. Por isso que ele coloca, não consigo raciocinar assim, Juanzito. É só você mirar no que está sendo pedido ali, simples. Assim, a simplicidade aqui da pergunta, Juanzinho, são as palavras que estão destacadas, né, que estão sublinhadas. Então, você vai fazer uma análise pensando na construção da identidade de Cartola. Como é que as pessoas, Juanzinho, via a Cartola em Luanda? Ele era um cara reverenciado, né? Ele era um cara de respeito, ele era um cara amado, né? Ele tinha uma certa fama, ele tinha um certo... Cartola tinha muito... Ele era desenrolado, ele era descolado, né? Ele tinha um swing ali, né? Então, para Luanda, Cartola era uma figura de reverência, como a Luana colocou. Perfeito. Então, olha a resposta uma sugestão de resposta que eu coloquei aqui, que também perfeito para vocês tentarem responder. E ficou simples, olha. Soba de cerimônia sendo autoridade exatamente. Uma reverência, uma referência também. Então, olha a resposta que eu coloquei aqui, uma sugestão. Nesse trecho, o romance evidencia que a identidade de Cartola é construída pelo diálogo entre sua origem angolana e a experiência outrora em Portugal. A expressão soba de cerimônia, que significa importante chefe africano, ou, como você mesmo disse, né, uma figura de reverência, né, de respeito, recupera um elemento tradicional da cultura angolana. Né? Lá, o soba de cerimônia era exatamente isso, um chefe africano. Né? E um chefe africano tinha o quê, gente? Respeito das pessoas, né? Ele era uma figura de respeito, atribuindo-lhe respeito, liderança e prestígio. Ao mesmo tempo, a presença da música portuguesa, né? Porque essa música que eu coloquei para vocês é uma música portuguesa, e a expressão coloquial Cartola é fiche, que significa o melhor. Ó, Cartola é o melhor, ele é o melhor, Cartola é o melhor. Mostram a intenção de pertencer
a quê? Aos dois mundos. Então, Cartola é esse africano, né? Esse angolano, né? Que pretende recuperar a sua identidade em Lisboa, mas em Luanda ele é uma figura de respeito. Então, a música, tudo que está ali destacado, né, que eu coloquei em destaque, né, Samba de Cerimônia, aí depois tem a música, né, ao som de Urbano de Castro, e depois Cartola Fish, vai marcar aí, gente, a importância desse homem, desse personagem Cartola, vai marcar a importância que ele teve em Luanda, né? E depois a importância que ele gostaria de ter para a construção da própria identidade em Portugal, e ele acha, ele acredita piamente que vai ser dessa forma, porque lá ele é uma figura de respeito, né? Em Luanda ele é uma figura de respeito. Então, por que em Portugal não seria? Né? Então, ele tem essa expectativa aí de pertencer aos dois mundos. Mas quem quiser diminuir, condensar essa pergunta, essa resposta aí, fica à vontade. Você pode dizer que as expressões em destaque que representam. Aí, claro que vocês têm que dizer o que significa cada expressão ali, né? Cada colocação ali. Então, Samba de Cerimônia, você vai explicar, depois você vai explicar o som de Urbano de Castro, né, que é angolano, a cultura, que é português, é uma música portuguesa, e depois essa expressão Cartola Fish, significando aí que ele era o melhor. Isso tudo para construir a sua própria identidade e pertencer aos dois mundos. Isso aí é uma boa resposta, viu? Bom, questão 6. Ainda é o mesmo texto, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês que o mesmo texto responderia a questão, serviria para a questão 5 e 6. Então, vamos lá diretamente para a pergunta. A expressão em destaque, então, o que a gente tem em destaque aqui? Até. Só isso. Até. Pode exercer diferentes funções, dependendo do contexto a que está inserida. Morfologicamente, olha aí, João. Morfologicamente, ela é classificada, via de regra, como o quê? Preposição. Vocês sabem disso, né? Quais são as preposições mesmo, galera? Vou fazer o que eu faço com meus alunos aí de 9º ano. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Isso aí. A, ante, após, até. Isso aí, gravou, né? Tinha uma musiquinha, né? Vocês gravaram a musiquinha. Isso vocês tiveram, Juanzinho. Então, essa musiquinha que vocês aprenderam lá atrás, seu professor cantava, eu também canto. Aqui eu não vou cantar, né? Ou vocês querem que eu cante? Pelo amor de Deus, né? Então, quando vocês aprenderam essa musiquinha, vocês viram que até pertence morfologicamente. Quem sabe? Quem sabe no final da aula. Então, matar a saudade, né? Então, o até, a gente sabe que morfologicamente, via de regra, é uma preposição. No entanto, olha a pergunta, ó. No entanto, ela assume outra função aonde? Na sintaxe. Então, qual seria essa função e como isso contribui para a compreensão do trecho lido? Até, lugar? Lugar? Até pode ser advérbio. Gosto, Tigres. Advérbio de tempo. Você acha que é de tempo aqui? Olha a expressão. Até fiou a navalha para fazer a barba. Não, não é. Advérbio é um termo... se for adjunta adverbial, aí vai ser uma análise sintática. Se for advérbio, é uma análise morfológica. E aí? Não é advérbio. O até eu pensei em quantidade. Quantidade, Juanzinho? Não. Presta atenção na frase. Até fiou a navalha para fazer a barba.
Olha só, vou dar uma ideia para vocês. Realmente parece conjunção. Pois é. Vamos lá. E se eu trocasse essa palavra aqui? Prestem atenção. Não. Final? Finalidade? Não. Vou dar uma ideia. Se eu trocar esse até por inclusive, encaixa? Sim, encaixa perfeitamente. Então, eu diria que esse até, né, que assume outra função sintática, né, não de preposição, preposição é morfológica. Então, na sintaxe, ela vai assumir função de adjunto adverbial. Adjunto adverbial sabe de quê, gente? De intensidade enfática. Até fiou a barba. Inclusive, fiou a barba. Então, quando ele colocou até fiou a barba, ele quis trazer uma intensidade à ação do personagem. Ele quis trazer ali uma intensidade, não só outras ações que ele tinha feito, né? Estou me sentindo burro, que isso? Não, não, não. Aqui ele é um adjunto adverbial de intensidade no intuito de enfatizar a expressão, o período. Então, quando ele coloca ali, ó, vou voltar ao texto, presta atenção. Primeiramente, ele faz várias coisas, né? Ó, despejou no cabelo meio frasco de água de colônia, esfregou a testa com manteiga de cacau, até fiou a navalha para fazer a barba. Então, esse até, que você pode trocar por inclusive, ele quis trazer no sentido de enfatizar uma ação que ele fez ali, que foi importantíssima, que ele nunca tinha feito. Ele não fiava a barba, a navalha para fazer a barba, né? Então, o que ele fez? Inclusive, foi uma ação que ele tomou ali, que o narrador quis frisar, ele quis enfatizar uma ação que ele não praticava nunca, que é afiar a navalha para fazer a barba. Olha o nível, né? Olha o nível. Então, esse até aí, ele vai funcionar como? Sintaticamente, tá, gente? Pelo amor de Deus, sintaticamente, porque morfologicamente, a gente sabe que até é uma preposição, né? Mas qual é a função da preposição? Ligar termos maiores. E o até aqui, ele não está ligando termos maiores, tanto é que ele está iniciando uma frase. Se o até aqui está iniciando uma frase, não está ligando nada. Então, sintaticamente, ele está exercendo a função de adjunto adverbial, porque ele está junto ao verbo afiou. Não está, gente? Junto ao verbo afiou? Então, ele é um adjunto adverbial de intensidade enfática. Enfática, para enfatizar uma ação que o personagem Cartola nunca havia feito. E resolveu fazer por causa do casamento, né? Então, eu ainda coloquei aqui, ó, outro exemplo seria a expressão inclusive, que também exerce a mesma função sintática, né? De adjunto adverbial de intensidade enfática. Então, gente, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nessas expressões, tá? Nos adjuntos adverbiais, que são termos acessórios, que estão sempre fazendo referência ao verbo. Nesse caso aqui, até faz referência ao verbo afiou e exerce função aí de adjunto adverbial de intensidade enfática. Estuda isso, hein? Vamos lá. Próxima questão. Questão 7. Leia o trecho para responder as questões 7 e 8. Beleza, essa aqui é pequenininha, e a resposta também é bem pequenininha. O queixo era do pai, e o nariz da avó materna. Olá, Andressa, que bom que você veio, chegou. Ei, vou até botar a palminha aqui, ó. Ah, que coisa boa, Andressa. Que bom. Gosto muito dessa menina, viu, gente? Muito, 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 muito. Vamos lá. O queixo era do pai, e o nariz da avó materna. Oi, meu bem. Os olhos eram da mãe.
Quando borrava a fralda, franzindo o sobrolho é a sobrancelha, né, gente? Essa parte aqui de cima do olho. Era um autêntico sósia de Lenin, afiançou um vizinho. Está lá na página 13. Né? Se vocês tiverem essa versão aqui, está lá na página 13. Então, no trecho em questão, o narrador utiliza um recurso linguístico comunicativo referencial. Gente, presta atenção nessa palavra. Um recurso linguístico comunicativo referencial, tá? Que recurso é esse e qual é a relação que isso tem com os personagens? Então, vamos lá? Primeira coisa, qual seria aqui o recurso linguístico referencial que ele utilizou? Eu posso adiantar para vocês que a referência, eu não posso falar, né? Eu não posso falar qual seria o recurso utilizado aqui para fazer referência. Um autêntico sósia de Lenin? Sim, mas qual seria o recurso utilizado quando ele disse isso? Opa! Intertextualidade. Lelê, não, Lelê. Intertextualidade. Quando ele fala um autêntico sósia de Lenin, ele está buscando, né, externamente uma comparação. Beleza, uma comparação. Mas a gente tem um nome para isso, né, João? Verossimilhança? Não, é um recurso linguístico. Recurso linguístico, tá? Comunicativo, referencial. E a gente tem como recurso linguístico o quê? Uma intertextualidade, que é quando você busca externamente algo para fazer o quê? Comparar. E aí você disse o quê que poderia ser o recurso e qual a relação que isso tem com os personagens? Então, o Juanzinho já respondeu, uma intertextualidade, onde ele coloca ali, ó, busca lá na história, né, do país um sósia, né, para o menino, que é Lenin. Quando ele diz um autêntico sósia de Lenin. Muito bom, né? Agora, tem outra pergunta, né? Que recurso é esse? Então, você quem já respondeu mesmo foi Juanzinho, né? Isso aí. Isso, revolução, Juanzinho, a história da revolução, muito bem. Então, quando ele falou intertextualidade, esse é o recurso linguístico, tá? Comunicativo. E aí, depois, perguntou qual é a relação que isso tem com os personagens. Então, a relação que isso tem com os personagens é muito... Aí depende também um pouquinho do conhecimento de história, né? Por quê? Foi Lenin. Se ele faz uma intertextualidade aqui, você precisa saber que ele está caracterizando, né? Achando ali uma comparação do filho, né? Das feições do filho com uma personagem da história. Então, essa comparação, as feições do filho a Lenin, o narrador utiliza o recurso linguístico da intertextualidade, né, como o Juanzinho falou, e essa referência vai além da aparência com Aquiles. Ela vai dialogar com o quê? Com a história de Angola. Isso significa, gente, olha, isso tem um desdobramento aí de possibilidades. Significa que Angola foi um lugar muito massacrado, né? Que teve... Deixa eu colocar aqui a minha bateria. Então, Angola foi um lugar que teve muita militância, né? Muita guerrilha, e Lenin foi um desses socialista marxista, né? Que participou aí dessa política local, né? Então, essa ideologia socialista marxista, influenciada por Lenin, vai retratar a formação da sociedade angolana. Então, a gente percebe aí, ó, manda mais? Pois é, a gente percebe aí que Lenin era uma figura que, quando você cai numa pergunta dessa aqui, minimamente você tem que saber, né, algumas figuras aí que fizeram parte da história, né? Se vocês estão lendo o livro, então vocês têm que saber quais eram os políticos da época, qual o regime lá é o quê? Capitalista, socialista, marxista? Qual é o regime lá?
Então, se vocês não tiverem por dentro do contexto histórico, isso aí, socialismo. Se você não tiver por dentro do contexto histórico, você num momento desse, não conseguiria responder, né? E Lenin foi essa influência aí, socialista, né, marxista. E, pelo visto, Juanzinho, como você ama a história, pelo visto, a gente percebe que Cartola ele tem também uma proximidade grande com essa ideologia, né, socialista. A gente percebe ali. Não pela comparação que ele faz, né, de Lenin com o filho, mas pelo próprio conhecimento, né, dos personagens históricos aí, da política de Angola. Muito bom, né, gente? Então, fica aí a dica, hein? Contexto histórico é importante, né, nas discursivas de português também, para que você possa responder aí uma intertextualidade, uma coisa aí como essa questão que eu coloquei para vocês. Beleza? Vamos lá. Partiu questão 8. O queixo é o mesmo texto, tá, gente? Então, não vou nem ler de novo. No fragmento, o narrador emprega duas figuras de linguagem. Duas figuras de linguagem. E o efeito de sentido para a narrativa. Identifique-as e comente o efeito de sentido provocado. Metáfora? Não. Ó, presta atenção, não é metáfora, não. Metáfora, na verdade, Lelê, João e Juanzinho, quem está falando aí, está colocando aí no chat. A metáfora, ela está em todos os campos, em todo o texto. Mas o que a gente tem especificamente nesse trechinho aqui não é metáfora. Vou ler de novo para ver se vocês encontram. O queixo era do pai. Metonímia? Opa! Uma você acertou, João. O queixo era do pai. E o nariz, da avó materna. Os olhos eram da mãe. Só esse trecho aqui já basta para vocês perceberem que aqui contém duas figuras de linguagem. Uma vocês já acertaram, que é a metonímia, é a parte de um todo. O queixo e o nariz é o quê, gente? E os olhos? Parte de um todo. E a outra, Júlia, elipse. Pois é, Andressa e Júlia, a elipse é quando você tem uma palavra, um termo, uma expressão que não apareceu na frase. E você consegue subentender. Mas aqui a gente tem uma palavra que aparece, depois ela não se faz mais necessária. Anáfora? Não. Opa, Júlia, zeugma. É o zeugma, gente. Qual é a palavra aqui que aparece na primeira oração? O queixo era do pai. E aí, na segunda oração? Pois é, Andressa. É a zeugma. Desculpa, é o zeugma. Por quê? O zeugma é uma figura de linguagem que primeiro o termo aparece, depois não há necessidade dele ser colocado novamente, porque você consegue subentender. Vou jantar o livro de gramática. Muito bom. Gosto da ideia, Juan. Então, gente, aqui a gente tem metonímia. Quando a gente fala de queixo, nariz e olhos, a gente está compondo aí partes de um todo, né? Então, é metonímia. E quando a gente fala aqui, ó, o queixo era do pai. O nariz era da avó materna. Então, nessa segunda oração, não há necessidade de colocar o verbo era. Por quê? Porque ele já apareceu na questão anterior, na oração anterior. Então, nessa segunda oração, não há necessidade de aparecer. Beleza? Então, olha aí a resposta. As figuras de linguagem empregadas são metonímia e zeugma. Aí você vai explicar aqui qual é o efeito de sentido, né? Que eu perguntei lá. Metonímia, o efeito de sentido na narrativa sugere que partes do corpo são utilizadas para representar a herança física de Aquiles com seus familiares. E zeugma?
é quando o narrador suprime, né? Ele suprime coerência do texto, fluidez. Suprime o verbo ser, né? O verbo era, né? Está conjugado ali no pretérito imperfeito, mencionado anteriormente e agora substituído pela vírgula, para continuar a caracterização da aparência do filho. Então, olha a resposta. Uma resposta linda. Linda. Muito bom. Metonímia. E em qual termo? Como assim, Juanzinho? Não entendi. Ah, qual termo foi trocado? O verbo ser. O verbo era. Ó, vou voltar lá. O termo trocado, Juanzinho. Ó, o queixo era do pai e o nariz da avó materna. Então, no lugar do verbo era, foi colocado uma vírgula, para não ficar repetitivo. Então, entra aí o quê? Uma figura de linguagem. Pois é muito sutil, mas você tem que perceber essas nuances. Está falando de figura de linguagem? Está ali, né? Lendo parece até metáfora. Não. Aqui ele está falando de uma coisa literal, né, gente? Ó, o queixo era do pai, ou seja, era parecido com o queixo do pai. O nariz era parecido com o nariz da avó materna. E os olhos eram parecidos com os olhos da mãe. Então, o que ele suprime aqui, né, o que ele subentende-se aqui, é o verbo ser, conjugado aí no pretérito imperfeito, né? Era. O queixo era do pai e o nariz era da avó materna. Não há necessidade de aparecer na segunda oração. Sim, exatamente. Pois é. No lugar do verbo, foi necessário colocar uma vírgula, né? Bom, então está aí a resposta da 8. Partiu 9? A 9 diz o seguinte: no fragmento, no 7º ano, Aquiles passou a andar de canadianas. O que é canadiana, gente? O que é canadiana? Quando vocês encontram... Isso, muleta, muito bom. Por quê? Quando vocês encontram uma palavra que vocês não conhecem, o que vocês têm em mão? Ali, ó, do ladinho da leitura do livro, um dicionário. Então, pois é, tem que ter um dicionário juntinho, Andressa. Por quê? Você se depara com uma pergunta dessa, você tem que saber do que se trata, né? Então, do fragmento, no 7º ano, Aquiles passou a andar de canadianas. Se te chamares coxo, mordes. Se te agarrarem, mordes com mais força. Recomendou-lhe o pai de indicador em riste, né? Apontando o dedo assim para ele, né? Com base na leitura do trecho e em conhecimentos acerca das orações subordinadas adverbiais, agora eu parti para adverbial. Identifique-a e discuta sua possível classificação. Em seguida, dê outro exemplo de adverbial de mesmo valor semântico. Opa, já responderam. Condicional, perfeito, condicional. Quando ele fala aqui, ó, estou ferrado nisso. Pois é, tem que estudar, estava digitando. Pois é. Então, a Lelê estava digitando? Pois é, tinha que foi mais rápido. Então, gente, olha, aqui se ele fala assim, ó, se te chamarem coxo, mordes. Se te agarrarem, mordes com mais força. Esse se aqui é um adverbial condicional, né, que você pode trocar aí por quê? Qual outra adverbial que você poderia trocar com o mesmo valor semântico? Sem prejuízo de sentido. Caso. Olha, ó, Lelê, cadê você? Ó, tinha que estar passando na sua frente, hein? E tem a galera aí que está só observando, prestando atenção, lendo também. Isso aí, isso é muito bom. Não, pois é, não, né? Não está aí para brincadeira, né? Então, gente, ele veio com tudo. Vocês estão achando o quê? É isso aí, se prepara. Como diz aquele meme, né? Te prepara. Então, gente, ó, aqui você percebeu que você tem uma adverbial condicional e que você pode trocar essa condicional por outra de mesmo valor semântico, sem prejuízo de sentido, que seria o caso. Olha a resposta aí. Isso aí, vamos ser todos reis. Isso aí. André Alencar, maravilhoso, né, gente? As meninas, o que ele diz? Que as meninas que respondem, que assistem às aulas, elas são rainhas. E que as que não assistem são o quê? Não me lembro. Acho que não assistem, eu não me lembro o que ele falou. Com base
Nadinha. Com base na leitura do trecho e em meus conhecimentos acerca das orações subordinadas adverbiais, o termo subordinado adverbial é o se, classificado como uma oração subordinada adverbial condicional. O se pode ser substituído sem prejuízo de sentido por caso. Então, gente, olha, está me sentindo um plebeu, né? Então, um vassalo, né? Ó, nos tempos medievais, um vassalo, né? Então, aqui, gente, vocês percebem que você tem uma condicional, por quê? Se você troca por caso, por ventura, vai dar o mesmo sentido. Beleza. Questão 10, partiu? E última. No trecho destacado, Aquiles sentia vergonha do pai, que Lisboa tornara reticente e sombrio. Atribui à cidade um papel que ultrapassa sua condição de espaço físico. Está lá na página 41 desse exemplar aqui. Aponte a figura de linguagem presente e comente a relação com o personagem. Ah, personificação, presopopeia, claro! Gente, mas você... Aí fala que não entende nada, que vai levar bomba. Não, gente, vocês estão ótimos. Olha isso. Aqui ele sentia vergonha do pai, que Lisboa tornara reticente e sombrio. Então, é uma personificação, porque Lisboa não torna ninguém reticente e sombrio. Quem faz isso é um ser humano, né? Isso aí. Muito bom. E comente a relação com o personagem. Qual é o comentário que vocês podem fazer acerca aí do personagem? Olha o exemplo a sugestão de resposta que eu coloquei. A figura de linguagem observada é a personificação ao atribuir a Lisboa características humanas. O recurso linguístico sugere que Lisboa transforma, quando ele fala, né, que ela deixa ele sombrio e reticente, ela transforma profundamente o personagem Cartola. Quando este espera uma recepção calorosa, mas encontra preconceito, dificuldades econômicas e exclusão social. Então, esse é o efeito aí de sentido, né, que é atribuído a essa personificação, né, reticente e sombrio. E é assim que ele se torna, né, uma pessoa reticente, calada, né, silenciosa. Ele passa a ser uma personagem silenciosa, assim como Aquiles também. Por quê? Porque eles são invisíveis. Ninguém dá ouvidos, ninguém percebe a existência ali deles, né? Então, existe ali uma exclusão social absurda. Galerinha, que bom que eu estive com vocês, que bom para essa aula bacana aí, né? Acerca aí de algumas páginas do livro que eu peguei, né? Para fazer uma análise sintática, uma análise morfológica, a gente ainda vai fazer bem mais. Mas eu gostei da resposta de vocês, eu gostei da participação intensiva de vocês, não consegui ler tudo que vocês colocam, mas, assim, eu adorei a participação de vocês. E vocês não estão mal, não, tá? Estão no caminho. Só precisa estudar um pouquinho mais aí de sintaxe. Galerinha, muito obrigada pela aula e até a próxima, se Deus quiser, com mais questões aí de língua portuguesa, discursiva. Um beijo. Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Beijo, minha querida. Tchau, tchau. Tchau, Lele. Tchau, Obrigada tchau, pela Alzira. participação. Beijinho, até a próxima. Até a próxima, Thaís. Um abraço. Compartilha o material, tá? Beijo, gente. Tchau.